aí pessoal, eu sou o Lucas. Eu sou a Bia. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. E antes da gente começar a recapitular nossa lição, aquele 1 minutinho clássico para você orar, para você se preparar para a gente recapitular e para que esse momento seja mais proveitoso para a gente. Então, 1 minuto para você. Fez a sua oração, todo mundo pronto para a gente poder recapitular então essa lição? Então vamos que vamos. Lição de número 9. Estamos acabando o trimestre. Caramba, já estamos acabando, faltam só mais 3 lições para a gente terminar esse trimestre. E o mês de julho aí nos aguarda com novidades, porque a gente vai ter Camporia, a gente vai ter Missão Caleb e a gente vai ver como que a gente vai gravar, mas a gente não vai deixar... Não, é? Não, a 9 já foi. Tá certo. 10, 11, 12 e 13. Então temos mais 4 semanas, um mês praticamente, pra gente iniciar um novo trimestre. E aí a gente vai, não vamos deixar de gravar no Caleb, Camporia, a gente vai dar um jeito. No Caleb vai ser mais fácil. Deus há de nos ajudar. Camporia já vai ser mais complicado. Na sexta-noite? Ou sábado? O problema vai ser aonde gravar, né? Na sexta. Grava aí na barraca. No escuro? Bota a lanterna. Você vai Vocês ficar não dentro, acham eu vou ruim, ficar né? fora? Vocês não vão achar ruim. Então é nóis. Seja o que Deus quiser. Amém. Então vamos lá, gente. Lição de número 9, que tem como título Fases da Perda. Estamos falando de perda. E o texto-chave dessa lição é o seguinte. Considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa Lê do começo, cancela. Lê do começo que ela tá meio cega. Ai, gente, acabei de acordar. Considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, texto dessa semana. Perfeito. Então, como nós vimos, a lição vem falando sobre perdas. E aí eu faço uma pergunta para tu. Mim. Tu. E para tu também. Quais os tipos de perdas que nós temos na vida? Que podem acontecer, tipos de perda. O que a gente pode perder? Enfim, perda está relacionado com o quê? Parente. Perda de parente, de um ente familiar, perda de confiança, como nós vimos. Coisas. Perda de coisas, perda de oportunidades. Perda... E dentro de coisas tem muita coisa. Tem emprego, de Coisas, muitas coisas. estudos, enfim. Mas a perda, ela tem muitas coisas, ela envolve muitas coisas que a gente pode perder. E a lição, ela vem falando sobre isso, né? Ela vem falando em diferentes áreas, ela não fala de uma área específica, mas ela trata de várias áreas e ela fala de uma maneira mais genérica. Então, lógico, quando a gente perde coisas, a gente fica triste, né? Muitas vezes a gente fica triste, ou a gente fica preocupado, enfim. E o que a gente faz quando a tristeza bate? Ou quando a preocupação bate na gente, com medo de algo, triste por algo, por alguma perda? O que a gente tem que fazer?
para Jesus? Mais alto. Ir para Jesus? Recorrer a Jesus, né? Parece algo que é muito clichê, mas é importante a gente lembrar disso porque momentos de tristeza e de preocupação e de dificuldade vêm. Com certeza elas vêm. E aí o segredo é como que a gente reage nesses momentos. Talvez você tenha mais facilidade de se achegar a Jesus quando você está triste. Outros têm mais facilidade de se achegar a Jesus quando está feliz. Eu, por exemplo, eu me sinto mais perto de Jesus quando eu estou feliz. Então quando eu estou triste eu tenho uma dificuldade, sabe? De, sei lá, enfim. Mas quando eu estou feliz eu me aproximo mais e é mais fácil para mim. Então se você também se enquadra nisso, a gente não pode esquecer que quando bate a tristeza, bate a dificuldade, Jesus está ali, né? Tem um trecho da lição que ela vem falando que não tem nada que aconteça, não tem nada que aconteça na vida de um filho de Deus que Deus não ligue, que Deus não se importe. Então absolutamente tudo que acontece, Deus se preocupa, Deus se importa com a gente, com aquilo que está fazendo a gente ficar triste, que está deixando a gente mal, preocupado, ainda que seja pequeno pra gente, uma coisa mínima, uma coisa simples pra gente. Deus se importa com isso, porque Ele se importa com a nossa saúde emocional, com o que a gente está sentindo, e ele se preocupa com a gente. Então Ele se preocupa com o que você está sentindo, Ele quer que você vá até Ele e peça ajuda a Ele. O pai se preocupa com seu filho, então Sim, o pai exatamente. No âmbito terrestre, os pais dificilmente negligenciam algum sofrimento do filho, por mais simples que seja. Imagina Deus, né? Imagina Deus. Se um pai aconselha e um pai dá suporte nas questões daqui da terra, sabe? Questões de criança, questões de adolescente, de jovem, de adulto, parecem ser tão insignificantes. Se um pai terrestre que é pecador faz isso, o pai celestial é muito melhor. Então, primeiro, tenha isso em mente, que Deus se preocupa com você, Ele se importa com o que você está sentindo, e busque ir a Ele quando você se sentir triste, com saudade de algo, com saudade de alguém, você ficar preocupado com algo. Então, busque a Ele, se aproxime dele, porque com certeza Ele está preocupado, Ele quer te receber. Perfeito, então pontuamos isso primeiro, que quando bate esse sentimento de perda, quando a ficha cai, a gente deve recorrer a Deus, porque Ele pode nos ajudar. Lógico, recorrer talvez a algum amigo seu também. Não estou falando que é para excluir todo mundo. Isso você só orar e Deus coloca pessoas ao nosso redor que são usadas por Ele para nos ajudar também. Então recorra também aos humanos, a família, a amigos, a profissionais, enfim. Mas corra primeiro para Deus, entregue para Ele os problemas, enfim. E qual será que a gente pode fazer para evitar as perdas? Perda de um ente querido é meio difícil. Não tem muito como a gente evitar, né? E aí entra numa outra questão de você apoiar, de você estar ali com quem está doente, com quem está com algum problema, mas isso é uma outra questão. Mas quando está perda, não tem muito o que a gente fazer para evitar. Somos seres humanos, a morte chega pra gente enquanto Jesus não volta. Mas é aí que, se você perdeu algum ente querido, lembre-se da esperança que nós temos. Jesus está voltando, em breve Ele vai chegar, e todos aqueles que morreram com Ele vão ser ressuscitados, e todos nós poderemos nos reencontrar de novo. Então tenha essa esperança no seu coração. Se prepare para essa volta de Jesus, para que você, junto com a sua família que já faleceu ou que ainda está viva, para que todos possam passar a eternidade juntos. Vai ser maravilhoso. Se prepare para isso e aguarde, porque está perto. Está perto, né? Então, nesse âmbito de perda quanto à morte, é meio difícil a gente fazer alguma coisa, porque a gente não pode fazer nada para evitar. Mas depois, ter esperança e crer que Jesus está voltando. Também existe a perda de coisas que a gente falou. E aí a gente inclui trabalho, você talvez perdeu um trabalho
pelos seus princípios. O sábado, por exemplo, ou não sei em que você se encaixe, mas o trabalho é algo que a gente está suscetível a perder. Você perdeu uma prova, talvez, por guardar o sábado, enfim. E que mais de coisa que tem que a gente pode perder assim? Por manter princípios ou... Algumas amizades também. Amizades, é verdade. Amizades. Entra também na questão da família, que a gente falou, dos relacionamentos familiares, não é? Então vamos lá, vamos pautando um pouco. Primeiro, a questão das coisas. Então, o grande segredo é a gente se manter fiel aos nossos princípios e aos mandamentos de Deus. Então, quanto ao sábado, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, quanto ao emprego, né? E muitos têm esse problema de, se eu falar que eu não vou mais ao sábado, eu vou perder o meu emprego. Mas a grande questão é ser fiel, é confiar. É fácil falar e a gente precisa orar para que a gente coloque em prática. Porque por nós a gente não consegue, é difícil. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Sim, então a gente se preocupa, e aí a gente falou no começo, se preocupa, entrega essa preocupação para Jesus, que Ele pode fazer milagres. Ele pode cuidar da sua situação, Ele pode, eu não sei, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então entregue essa preocupação e seja fiel. Você sabe quais são os mandamentos de Deus, continue firme por Ele. A mesma coisa de uma prova, o mesmo princípio, a questão do sábado, por exemplo. Sei lá, hoje em dia é muito mais fácil, porque nós temos leis que, enfim, que favorecem a nós, né, que buscamos guardar o sábado, que buscamos nos manter firmes aos mandamentos, né. É mais fácil, mas não é 100% garantido e não é garantia de que vai ser perfeito, evidentemente que não. Mas quando bater a dificuldade, que a gente se lembre de ser primeiramente fiel aos nossos princípios, fiel aos mandamentos que Deus deixou pra gente, né? E Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar. Buscar a gente vai deixar na descrição. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Exatamente. Então que a gente busque em primeiro lugar o reino dele, que a gente busque atender os mandamentos dele, cumprir os mandamentos dele, e o resto ele acrescenta. O resto ele acrescenta quanto ao trabalho, quanto ao seu chefe, quanto à prova, quanto à nota. É difícil, de novo, é difícil. Falar é fácil, mas a gente precisa de ajuda de Deus para que a gente pratique isso. Então ore a Ele, peça ajuda para que Ele cuide da sua situação e para que Ele cuide de você. Cuide da sua preocupação, da sua fidelidade, enfim. Também falamos na questão de amizades e relacionamentos, né? Familiares e tal. Talvez, não sei, pela nossa fé que a gente decide ter, a gente acaba perdendo amigos, a gente acaba perdendo parentes até em casos mais extremos. Já vi casos de pais e mães que expulsaram a filha de casa porque ela se batizou. Já vi casos assim. Enfim, são perdas que a gente está suscetível. Por fazer a nossa escolha. A nossa escolha pautada em Jesus, né? Fazer a nossa escolha, aquela escolha que Jesus pede que a gente faça, né? E talvez a gente perca amigos, perca até parentes, talvez. E é o mesmo princípio, mantenha-se fiel e busque cumprir os mandamentos independente do que vão achar, sabe? E aí entra no outro ponto da lição, que é a questão da restauração. Que Deus tem poder para restaurar relacionamentos familiares. Deus tem poder para tocar corações. E através do testemunho que você dá, uma hora o Espírito Santo pode tocar o coração de algum familiar seu, de algum amigo seu, e despertar um interesse. Então antes era uma raiva que ele tinha. Não sei, o Espírito Santo pode fazer algo, pode despertar um interesse, pode, sabe, mostrar que não precisa daquilo, que é um outro caminho. E através da sua vida, do seu testemunho, alguém que antes tinha raiva, tinha preconceito, pode mudar. Você pode ser um instrumento do Espírito Santo
para olhar para outra pessoa, para que outra pessoa olhe para você e, sabe, e pense diferente, e tenha interesse em conhecer a fé que você tem, o porquê que você guarda os mandamentos, o porquê que você não estuda no sábado, o porquê que você não trabalha no sábado, enfim, você está me entendendo, né? E creia que Jesus, ele pode restaurar relacionamentos, e ele quer restaurar relacionamentos, né? Então, Jesus, ele fala nos evangelhos de Mateus que eu vim para dar espada, lembra? Eu não sei se você lembra, mas eu não lembro como está escrito exatamente. Mas Jesus fala que ele veio causar divisão nas famílias. Por quê? Não porque ele quer, mas porque é natural. Então, um aceita Jesus e o outro não. E aí causa uma divisão, causa um preconceito, causa uma rixa. Isso é natural. A grande questão é se manter fiel, orar por essas pessoas, seja amigo, seja parente, ore por essas pessoas. E ainda que você perca a amizade, que você perca esse relacionamento, você ganha Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é o principal de tudo. E ore por essa pessoa para que ela também ganhe a Cristo e vocês se reconciliem. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus, reconciliação. E Ele tem poder para fazer isso. Então ore por essa pessoa e busque ser um testemunho para ela, né? E nós também temos, quando você achar isso, você fala. Tá. E nós também temos a quebra de confiança que a lição vem tratando no questão de casamento, por exemplo, mas também não precisa ser só em casamento, também confiança numa família, questão de traição, questão de traição, na questão de adultério, ou uma traição de confiança, de um segredo, de alguma coisa. Você perde essa confiança. E confiança é uma das coisas mais difíceis de você recuperar, de você suprir a perda, de você restabelecer essa confiança. É difícil. Seja com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe. Show? Então, vamos naquele texto. Qual que é? 10. Mateus 10, 34 e 35, eu acho. Sim, Ó, 34 e 35. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Então, Jesus já sabia que ele causaria divisão. Não porque ele queria, mas porque é natural. Então se mantenha firme, ainda que haja divisão na sua casa. E voltando para a questão da confiança, quebra de confiança. Complicado. Quebra de confiança, traição, adultério não precisa ou... nem ser só traição. Então, traição no sentido de adultério, traição no sentido de um segredo que você conta, qualquer coisa que você se sinta lesado por alguém, alguém que traiu a sua confiança, que você confia numa pessoa e essa pessoa te decepciona. Tudo isso é uma quebra de confiança, né? Do jeito que for. E aí é a questão, como que a gente pode restabelecer a confiança? A confiança numa pessoa. Imagine você do ponto de vista como sendo você sofrendo, não você causando a quebra de confiança, mas a pessoa que você ama, que você confia, te decepcionando. Como que você pode restabelecer essa confiança? Difícil. É difícil. A gente nunca vai conseguir. Falar é impossível. Fácil, né? Mas... Nós, seres humanos, se a gente tentar pela gente, não, eu vou, tá bom, eu vou esquecer. É impossível. É simplesmente impossível. Alguém que te magoou de verdade. Não tô falando de uma pessoa que você mal conhece, um conhecido seu, sabe? E faz alguma coisa com você. Aí já é difícil de você perdoar, de você esquecer. Agora imagine uma pessoa que você ama, um amigo, um familiar seu, e você perdoar essa pessoa e você esquecer, você buscar, você estar disposto a restabelecer essa confiança, é impossível sozinho. Não tem como, não tem como. Se você já conheceu alguém que faz isso, se você fez isso, deixa nos comentários e fala com a gente, pelo amor de Deus.
Mas eu duvido que exista alguém que faz isso. Por si só, sabe? Sem uma motivação. Mas também fazer por fazer não dá, né? Sim, também. Mas a grande questão é o perdão. De novo, é fácil falar. Tem que perdoar de verdade, não. Ai, eu tenho que perdoar essa pessoa porque ela fez tal coisa. Porque Jesus perdoou todo mundo e eu também tenho que perdoar. Não, assim não vai dar certo. Sim. Esteja disposto a perdoar. É. E perdão é um dom. Então, e o dom não é nosso. Um dom quem dá é Deus. Então, a gente precisa orar e precisa pedir ajuda para que Deus nos ajude a perdoar. E o que é esse perdoar? A Bíblia fala que Deus ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Então Deus esquece os nossos pecados, sabe? É literalmente, a gente já falou disso eu acho, é você errar, você pede perdão para Deus, Deus aceita o seu perdão e ele simplesmente esquece. Porque nós seres humanos, a gente está acostumado com um perdão assim, errei, desculpa. Aí passa 3 anos, aí você erra, você faz alguma coisa, enfim. E a pessoa vem e te lembra daquilo que você fez. A gente está acostumado com isso, por isso que é tão difícil a gente entender o perdão de Deus. Um perdão que esquece, um perdão que não vai usar isso lá na frente. Falar, olha lá, você já fez isso, e eu já te perdoei. Então esse é o perdão de Deus. E é esse perdão que Ele quer capacitar a gente a ter. Para que a gente o quê? Restabeleça a confiança na pessoa. Então se alguém te decepcionou, se alguém fez alguma mancada com você, esteja disposto a restabelecer essa confiança. Porque Deus pede que seja assim. Deus, Ele te perdoa de infinitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E Ele pede que a gente perdoe também o outro. A gente está cansado de ouvir isso. Perdoe para que você seja perdoado. Perdoe 70 vezes 7. Jesus ele veio nessa terra e ele perdoou. Perdoa. Imagina o tanto de gente, o tanto de erros que os seus discípulos cometeram, de pecados, e Jesus perdoou. Sabe? As pessoas que viam a Jesus se sentindo culpadas, sabendo que estavam pecando, e Jesus simplesmente fala, vai, não peques mais. Perdoe. Perdão é um dom. E quem dá dom é Deus. Por isso que a gente depende dele, a gente precisa da ajuda dele para a gente poder exercer o perdão para com outra pessoa. Né? Tem aquela história de Davi, né, que uma pessoa vai até o rei e essa pessoa tinha uma dívida muito grande com o rei. E essa pessoa não tinha como pagar. E aí ele suplica assim, rei, majestade, sei lá, me ajuda, perdoa essa minha dívida. Né? Perdão, eu não consigo pagar, e perdão, me perdoe essa dívida. E aí o rei fala, tá bom, tá pago, pode ir. E aí essa pessoa sai do palácio do rei, encontra alguém que estava devendo para ele, e ele cobra essa pessoa. Então cadê o perdão? A gente recebe o perdão de Deus todos os dias, a misericórdia dele. Talvez você tenha cometido um pecado grande, um pecado que você tenha se sentido culpado, que te marca e você fica chateado. Acho que todos temos. E aí Deus chega para você e fala, beleza, esquece, tá perdoado, bola para frente. E aí a gente não consegue, e a gente não quer perdoar o nosso irmão. A gente não quer restabelecer a confiança por um erro que ele fez, ou até mesmo porque quis. Mas o perdão, quem é beneficiado pelo perdão é nós mesmos. Somos nós mesmos que somos beneficiados pelo perdão. Então, que a gente ore a Deus, que a gente busque perdoar o nosso próximo. Exercer esse perdão que a gente ganha de Deus, esse dom. Quem dá dom é Deus. E a gente precisa dele para perdoar as pessoas. Então a gente falou de quebra de perda na questão de coisas, de trabalho, de provas, de notas, de estudo, de familiares, perda de confiança. Seja qual for a perda que você tenha sofrido, porque nesse mundo nós sofremos perda também de morte, recorra a Deus. Recorra a Deus diante da sua tristeza, da sua preocupação.
e tenha esperança de que Deus pode restituir aquilo que você perdeu. Seja o que for, Deus conhece as suas necessidades e Ele pode restituir, Ele pode reconciliar, Ele pode refazer relacionamentos, confiança, um trabalho, uma nota. E lembre-se, sempre se mantenha fiel. Não jogue Deus para segundo plano. Cristo é supremo, a lição fala, a lição dessa semana. Cristo é supremo. E qualquer outra pessoa ou coisa precisa estar num distante segundo lugar. Coloque Deus em primeiro, coloque Cristo em primeiro, a sua lei em primeiro. Faça, cumpra a sua lei. O resto vai ser acrescentado, como a gente leu em Mateus. O resto ele faz. Então, diante das perdas do mundo, o que a gente perde no mundo para ganhar Cristo é sucesso. Como disse Paulo no texto-chave. Paulo considerava mínimas as coisas que ele perdia para ganhar Cristo. E aí, essa que tem que ser a nossa mentalidade, sabe? E ore e recorra a Deus. Você não precisa... Quer ver? Tá aqui. Você não precisa enfrentar as suas perdas sozinho. Deus se preocupa com o que você sente, com o que você pensa, com a sua saúde. Recorra a Ele, porque Ele quer te ajudar. E tenha esperança de que Ele pode restituir aquilo que você perdeu. Né? Então, eu acho que é isso que eles estão falando. Né? Esses foram os pontos cruciais da lição. Lembre-se também que um dia a perda, a tristeza, o sofrimento vão acabar. Tudo isso vai cessar. E que você se prepare para quando isso acontecer. Para que você viva essa paz, essa nova terra que será feita, que será transformada. Que você se prepare para reencontrar aquele seu parente que já foi. Para que você viva a eternidade com quem você ama, que está vivo ou que já faleceu, com um amigo, seja lá com quem for. Que você se prepare para esse momento da volta de Jesus, porque isso está perto. E acho que é isso, né? O que mais tem pra gente falar? É isso. Alguma coisa? Não sei. Eu acho que é isso que a gente falou. Da angústia, da aflição. Né? Jó, por exemplo. Jó perdeu absolutamente tudo que ele tinha. E ele não duvidou de Deus, ele não se afastou de Deus. Pelo contrário, ele foi a Deus. E é um exemplo, né, de que... O que a gente tem que fazer? Né? Tem um trecho da lição que fala: o cristão pode perder tudo, mas deve continuar acreditando nesse Deus poderoso, que é capaz de restaurar tudo novamente, como foi com Jó. Né? E então é isso, gente. Que diante das perdas da vida, por Cristo, a gente possa recorrer a Ele, que a gente possa entender que Ele se preocupa com a gente, e tudo que a gente perca nessa terra em favor de Jesus é lucro. É lucro. É bom. É melhor perder coisas aqui do que perder o céu. Né? Então, mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Mantenha-se firme. Segure-se na mão de Jesus e creia que Ele pode restaurar aquilo que você precisa. Perfeito. 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 Muito bem. E na Bíblia nós temos muitos outros exemplos. Né? Nunca perca a esperança. Creia em Deus. Creia que Ele pode restituir. Beleza? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis ao Senhor, ainda que a gente perca coisas nesse mundo, que a Tua lei, que Cristo esteja no centro das nossas vidas, e que a gente possa recorrer ao Senhor quando a tristeza bater, quando a gente perder algo, e que a gente nunca duvide que o Senhor pode restituir aquilo que a gente precisa. Ajuda a gente a confiar no Senhor e depender do Senhor. Ajuda a gente a perdoar
Dai-nos esse dom, por favor, que não seja só da boca para fora, mas ajuda a gente a perdoar a quem precisa do nosso perdão. Toca o coração daqueles que precisam ter o coração quebrantado e amolecido. Cuide das nossas famílias, dos nossos amigos, da nossa vida. Nos ajude a sermos fiéis e a perdoarmos novamente. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o nosso texto-chave, Efésios 5:8. Efésios 5:8, que diz o seguinte: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, gente, um grande beijo. Até a semana que vem. Tenham um ótimo final de semana. Uma ótima semana. E uma ótima semana também. Fiquem com Deus. Tchau.